Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferino e hoje vou falar sobre a lenda da fundação de Roma e as características da monarquia romana. Isso mesmo, Roma na fase inicial era uma monarquia. Quando pensamos no Império Romano, logo nos vem em mente o Coliseu, o Circo Máximo, o Fórum Imperial, ou seja, os monumentos da Roma Imperial. Mas esse foi o último período desse importante império, você sabia? O Império Romano foi um império de longa duração. Começou em 753 a.C. com a fundação de Roma e terminou mais de 1000 anos depois, em 476 d.C., com a deposição do último imperador, Rômulo Augusto. Foram muitos séculos com fases e características diferentes. De fato, de acordo com a forma de organização política do Império, podemos dividi-lo em 3 fases. A primeira fase seria o período monárquico. A segunda fase seria a republicana, obviamente com características muito diferentes da república atualmente. E por fim, a fase imperial. O Coliseu foi símbolo desse último período, quando o Império era governado pelos imperadores. Nessa aula eu vou explicar a lenda da fundação de Roma, os primeiros habitantes do que viria a ser o Império Romano, um dos mais famosos e duradouros da história da humanidade. E também as características da monarquia romana. Vamos começar falando sobre as origens de Roma. Roma se localiza na Itália Central, em uma região chamada Lácio. O nome deriva do latim latium e quer dizer amplo, se referindo à conformação geográfica do território. Daí deriva o nome de seus antigos habitantes, que antecederam o Império Romano, chamados de latinos. Sabemos que Roma, pela maior parte da história do Império Romano, foi capital, mas no final do Império, um pouco antes de ser desmembrado nos reinos bárbaros, Milão e Ravenna também foram capitais. Roma foi uma das principais metrópoles da antiguidade. Tinha mais de 1 milhão de habitantes e uma grande rede de estradas, templos e aquedutos, cujos resquícios podemos ver ainda hoje. Não é por acaso que é apelidada de Cidade Eterna. E como tudo começou, os históricos e arqueólogos afirmam que os romanos descendiam de populações nômades que durante a pré-história migraram da Ásia Central para a Europa entre o 3º e 2º milênio a.C. No 8º século a.C., alguns pastores decidiram se estabelecer onde seria hoje a atual Roma, devido à sua posição privilegiada entre as 7 colinas que se encontravam ao redor do rio Tibre, importante rota de comunicação, além de ser uma terra fértil ideal para o povoamento humano. Sobre a lenda de fundação de Roma existem várias versões. A mais famosa é utilizada pelo historiador romano Tito Livio, que é a seguinte: Numitore, rei da cidade latina de Alba Longa, foi deposto pelo seu irmão Amulio. Para impedir que Numitore tivesse descendentes e esses reivindicassem o trono, Amulio ordenou que Rhea Silvia, filha do rei deposto, se tornasse uma sacerdotisa, uma função que obrigava à castidade. Mas ela foi violada pelo deus Marte. Dessa união entre o deus Marte e a sacerdotisa da cidade latina de Alba Longa, nasceram 2 gêmeos, Rômulo e Remo. Quando o rei Amulio ficou sabendo, ordenou a um servo seu que eles fossem julgados no rio Tibre e que Rhea Silvia fosse presa. Mas o servo não teve coragem e, não sabendo o que fazer, os colocou em uma cesta no rio Tibre. Para a sorte dos irmãos, o rio estava em período de seca, o que fez com que a cesta parasse em uma colina que posteriormente seria chamada de Palatino. O choro dos bebês atraiu uma loba que os encontrou e os amamentou, até serem achados por pastores que cuidariam deles a partir de então. Os gêmeos cresceram e foram chamados de Rômulo e Remo. Eram corajosos, protegiam quem sofria injustiça, eram líderes natos, caçavam e combatiam os ladrões daquela região. Quando descobriram a verdade, mataram Amulio e restituíram o trono ao avô, Numitore. Mais tarde, decidiram fundar uma nova cidade no Palatino, exatamente onde antes haviam sido achados pela loba. Para decidir quem seria o rei, eles escolheram como critério o percurso do voo dos pássaros. Isso mesmo, era comum muitos povos antigos tirar conclusões e fazer premonições por meio da observação do percurso dos pássaros. Nesse ponto, as narrativas diferem sobre o que teria acontecido, mas sabemos que Rômulo fundou a cidade de Roma e foi seu primeiro rei, iniciando o período monárquico. Segundo a lenda, era 21 de abril de 753 a.C., o início do que viria a ser a capital de um dos maiores impérios da humanidade. Como vemos na imagem, o símbolo de Roma é a loba amamentando os 2 irmãos.
fazendo referência à lenda da fundação da cidade. Segundo as tradições, Rômulo, agora rei, dividiu a população em dois grupos, os plebeus e os patrícios. Instituiu o Senado, emanou leis e rituais sobre todos os aspectos da vida civil, como o casamento e a hereditariedade. Foi também um guerreiro e conduziu batalhas vitoriosas para consolidar a posição de Roma no Lácio. Como dito anteriormente, a história do Império pode ser dividida em 3 períodos. Esse período inicial seria denominado monárquico, que vai de 753 a.C., ano da fundação de Roma por Rômulo, até 509, ano no qual a monarquia foi substituída pela república. Segundo as tradições, nesse período Roma teria tido 6 reis, além de Roma: Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio, Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Vamos falar agora das características da monarquia romana. Não era hereditária, mas eletiva. O rei era escolhido pelos chefes das principais famílias, chamados de anciãos, que formavam o conselho que guiava o rei nas suas funções gerais. Esse órgão foi chamado de Senado, que deriva de senex, ou seja, ancião. Sim, olha que interessante, daí deriva o nome Senado, que ainda hoje é usado para designar uma das assembleias que compõem o nosso poder legislativo. Então, concluindo, nós falamos da lenda da fundação de Roma e desse período inicial do Império Romano, chamado de monárquico. Gostou do conteúdo? Você conhecia essa lenda? Deixa aqui seu comentário. Até a próxima aula. Tchau, tchau!